Olá, sejam muito bem-vindos à estreia da nossa quarta temporada do podcast Renata Barão Entrevista, e eu tenho hoje um convidado muito especial para abrir essa temporada, que é o Marino Stefani Colpo. Ele é administrador de empresas e produtor rural brasileiro, cofundador e CEO da Boa Safra, empresa líder no ramo de sementes de soja no Brasil, e é um dos mais jovens CEOs da B3. Filho do seu Neri e dona Sônia. Seja muito bem-vindo, Marino. É um prazer recebê-lo aqui nessa estreia. Já estavam me pedindo, digamos, há algum tempo, quando vai voltar essa quarta temporada, e para agora, então, a gente selecionou 10 nomes que são os principais expoentes do agronegócio em seus segmentos, e achei muito justo e nobre convidá-lo aqui para a nossa estreia. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Todos os ouvintes aí, gostaria de cumprimentá-los que estão nos assistindo, nos escutando. Bom, Marino, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o sentimento que eu tive quando nós estivemos juntos agora, em meados do ano, agora de 2024, para um grande evento da Boa Safra Sementes, e 3 pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, foi em relação a equipe Boa Safra. Vi profissionais e pessoas extremamente engajadas, felizes com o que estavam ali fazendo. Foi um dos pontos que mais me chamaram a atenção. Também um outro ponto foi a questão ali da nossa conversa, né, do ritmo de trajetória da Boa Safra, como isso esteve totalmente entrelaçado também com a sua história de vida pessoal. Então, falando um pouco também da sua trajetória. E o terceiro ponto é a questão da ampliação da empresa, né? Recentemente, agora vocês com o escritório oficial em Brasília. Então, começando ali pela sua trajetória, eu sei que você teve muito ali do seu pai no início da sua vida pessoal, profissional, já aos 12 anos, e aí você me contando essa história, eu falei, preciso começar assim o podcast. Como que era, hein? Ele era muito exigente em nível de trabalho e também em nível de disseminar conhecimento, de que você fosse uma pessoa bem atenta ao que estava acontecendo atualmente no mundo? Primeiro, é uma honra estar participando, tá? Obrigado aí pelo convite, eu me sinto honrado aí estar entre essas 10 pessoas que você chamou aí para a quarta temporada do programa. Começando aí pelo meu pai, que foi a minha grande inspiração na minha vida. Eu acho que a pessoa que sempre me ajudou, o meu grande amigo, que eu sinto muita falta dele. Eu tive um pai que teve uma raiz muito humilde, né? Ele começou muito de baixo, ele tinha 7 irmãos, aí um total de 8. Meu pai sempre trabalhou desde cedo, começou trabalhando na roça, né, lá no interior do Rio Grande do Sul, e meu pai sempre carregou esse amor muito grande pelo trabalho, que foi a base da vida dele. Desde cedo me incentivava a trabalhar com ele, e aí eu sempre trabalhei, lógico, um serviço muito simples. Comecei como vendedor no balcão, num escritório, mas eu, aos 12 anos, eu já tinha aquele negócio do pessoal ir para o clube na cidade do interior, porque eu sou nascido em Formosa, Goiás, sou goiano, né? E aí todo mundo estudava de manhã e à tarde ia para o clube, e eu ia para a empresa. Aí eu estudava de manhã e à tarde ia para a empresa. Meu pai me dava R$ 5, que era a diária, e era um bom salário, tá? Eu estava olhando aqui que na época o salário era em torno de R$ 120, então R$ 5 era um bom dinheiro, mas ele incentivava a ir trabalhar com ele e tal. E aí ele me dava um jornal, Renata, chamado Gazeta Mercantil, que é um jornal que não existe mais, mas é similar ao Valor Econômico. E aí eu tinha uma meta, né? Eu via no balcão e lia o jornal. Aí no final do dia ele abria o jornal e ia me perguntando uma matéria, uma reportagem por folha. E aí eu dava o resumo do que eu tinha entendido daquela reportagem e ganhava os R$ 5. Mas aí começou também um pouco da minha paixão aí pelas histórias dos empresários, histórias de sucesso, estar sempre atento ao mercado. Eu gosto muito do mercado financeiro, gosto muito da bolsa, gosto muito do agro também. Então acabou juntando aí um
uma salada de interesses aí. Eu acho que foi meu pai o grande responsável aí por essa criação e o sucesso que a gente acabou alcançando aí depois como empreendedor. Excelente. E aí, qual foi a fase assim mais pontual que você enxerga como virada de página realmente de um novo patamar da Boa Safra, né? Eu imagino que vocês passaram pelo fato de já ter esse lado tanto do agro quanto do empreendedor também, mas eu vejo assim uma trajetória que tiveram algumas viradas de páginas. Quais foram elas, as primeiras, digamos assim, que realmente vocês falaram, agora o negócio está sério? Sempre tivemos vários, né? Eu acho que no começo a gente tinha uma dificuldade financeira sempre muito grande, então quando você é um pequeno, médio empreendedor, no começo você tem que se alavancar muito. Então, eu acho que a dívida pesava muito. A gente sempre tinha que fazer muito CAPEX, sempre com muita dívida. Então, sempre você caminhava muito endividado. Então, acho que essa foi um marco aí do começo. Eu lembro das dificuldades financeiras do início do negócio, muito forte. Eu acho que a construção da equipe, a construção do time, ele é algo que nunca acaba, então foi muito importante no começo, mas continua sendo. Cada vez você tem que ir trazendo mais pessoas boas para o seu time, tentando montar um time que realmente consiga absorver a ideia, absorver o planejamento, mas não só isso, hoje muito mais também participar desse planejamento, né? Então, porque eu acredito que uma empresa de sucesso ela tem que traçar suas metas a quatro mãos, então com todo o time, para que ele realmente se sinta parte disso. E eu vejo que em termos de momentos, eu acho que a gente teve quatro momentos. O primeiro que foi um início mais duro, um segundo que foi... Eu já tinha estudado nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar lá após me formar e trabalhar lá. E aí eu acho que eu voltei com muitas ideias, e nesse momento foi um momento realmente de organização do negócio, como ele é hoje, de muita organização. A gente teve, durante esse momento, também a minha irmã, que estava voltando da França, ela trabalhou numa multinacional com sementes de milho, e ela viu muitas coisas que poderiam ser feitas no Brasil para a gente ter uma semente de alta qualidade. Na época, a gente só trabalhava com soja. Então, ela trouxe essas ideias também. A gente acabou trazendo biotecnologias de fora, acabou trazendo bons softwares de gestão. Então, acho que esse foi um segundo momento de organização. E aí, depois, quando a gente teve um terceiro momento, que foi quando o negócio deslanchou e começou a crescer muito rápido. E aí, o quarto e último momento, que foi após o IPO. Então, eu acho que nesse terceiro momento a gente tentou ir para a Bolsa, foi muito difícil. Muita gente não acreditava, eu brinco que a época de enfrentar o não, e o quarto momento que a gente está agora, pós-IPO, já fizemos um IPO, já fizemos um follow-on, já lançamos um fundo, a gente está num momento de você sair de uma empresa de tamanho médio para virar ali uma empresa de grande porte, e com todas as dificuldades que tem essa mudança de gestão, uma estruturação melhor dos departamentos, você acabar trazendo mais pessoas para o time, mais lideranças. Então, é muito bom, uma descoberta. Eu vejo aí que em cada fase você tem diferentes habilidades como empresário, diferentes desafios como companhia, e você acaba aprendendo aí bastante em cada passo da jornada. É o que eu comentei aqui, você falou muito bem, né, sobre essa formação da equipe também. Isso é algo que, assim, é muito nítido na Boa Safra. É o que eu falei, as pessoas, um time, assim, extremamente engajado, com vontade de fazer e ser muito participativo. E isso diz muito, né, como eu disse, sobre a liderança de vocês, sua e de sua irmã. Então, é um momento, assim, muito gratificante, eu imagino, para vocês, né, ainda mais agora com esse novo escritório em Brasília, toda essa ampliação, como é que isso tem ocorrido? Então, Renata, a gente sempre tentou ser uma empresa moderna, tá? Assim, apesar da gente estar no agro e o agro ser muito tradicional, o que a gente sempre pensou
como ser uma empresa moderna, atrair talentos, atrair pessoas, fazer com que os nossos colaboradores, as pessoas, sejam sócios da empresa, tenham ações também da empresa. Então, a gente tem um programa de ações na qual todos os colaboradores vão se tornando os donos da companhia também, e eu acho que isso ajuda muito. Talvez o sentimento mais forte que você tem é o sentimento de dono na equipe. A gente também tenta ser uma empresa muito aberta, com números, com dados. Todo mundo sabe tudo, todo mundo vê qual que é o número, qual que é o resultado, qual que é a meta. A gente ser muito claro para todos os departamentos o que está acontecendo no nosso negócio, o que está acontecendo no mercado, em que momento a gente está. E a gente tenta também ser muito participativo, sabe, Renata? Porque, assim, se eu sentar aqui nessa sala e montar uma meta, ou montar um número, um objetivo, e vá muito de cima para baixo, as pessoas não se sentem que elas participaram. Então, você tem que, na medida do possível, fazer com que as metas, os objetivos da companhia, elas sejam gerados pelo próprio grupo. Quando você consegue isso, você tem um engajamento que, na verdade, aquele número ali não foi o Marino que criou para a Renata bater, mas foi uma coisa que a Renata disse que daria conta, então aquele número é seu. E, e a gente tem feito isso há muitos anos, esses conceitos um pouco mais modernos de empresa há muitos anos, e a gente tem conseguido construir uma equipe de alto desempenho que tem nos entregado os resultados. Gente, e aí eu queria te perguntar, né? E aquele papelzinho que você falou que ainda tem do seu pai, na época que te disse, bom, mas para ser um empresário bom aqui tem que estar na bolsa, você ainda tem guardado? Então, Renata, essa foi uma história muito interessante, porque comecei a trabalhar com uns 12 anos e li o jornal. Durante esse período, ali mais velho, já com uns 17 anos, eu lembro que estava saindo muitos IPOs no Brasil. E aí eu conversava muito com meu pai sobre o jornal, porque o meu pai, apesar de ter começado humilde, ele era uma pessoa muito culta, né? Ele era um empresário que eu admirava muito, e ele lia muito jornal, ele era muito bem informado. E eu lembro que numa dessas conversas na sala dele, a gente sempre fazia algumas apostas, tá, Renato? Então, todo ano eu apostava com meu pai, a taxa Selic, o preço da soja no 30/4, qual que era o câmbio, qual que ia ser a inflação. Então, a gente sempre apostava uns 4, 5 indicadores, eu sempre perdia, mas guardava uma lição do porquê que eu tinha perdido. Meu pai fazia umas 5 contra 1 e tal. Aí nesse dia meu pai estava inspirado, e eu lembro que eu falei, pai, mais um IPO, e já será no 10º no ano. E aí meu pai falou assim, olha, filho não, guri, né? Meu pai era gaúcho, ele é um guri. Para você aprender, o grande empresário chega na bolsa. E eu falei, é mesmo, pai? Ele, olha, você está vendo aí que os grandes empresários de sucesso chegam. Eu falei, olha, então, pai, você pode escrever que eu vou chegar na bolsa também, a gente um dia vai fazer um IPO e vai chegar lá, eu vou ser um grande empresário também. E aí eu lembro que meu pai abriu uma gaveta, pegou uma folha de papel em branco e anotou, assim, porque a gente fazia muito isso. Ele anotou, falou assim, olha, Marino prometeu que vai fazer um IPO e vai chegar na Bolsa de Valores. Aí me deu o papel, falou, assina. Aí eu assinei e aí virou uma promessa com meu pai. O pessoal brinca que foi a profecia do seu Neri. E aí eu assinei. E o que eu acho que isso me deu, Renata, muito foi um sonho grande para seguir. E, enfim, eu sou muito católico, acredito muito, né, nessa cidade do desejo, de você querer se projetar, correr atrás, sabe? Ser filho de Deus, não existe limitações para o ser humano, a limitação está sempre aqui, né? Enfim, eu fiquei com aquele sonho grande, né? E sempre fui muito atrás desse sonho, buscando o mercado financeiro, buscando informações, buscando como faria para chegar lá. Foi um caminho muito difícil, mas assim, sempre com esse sonho em mente, eu acho que o sonho grande me deu muita força. Então foi mais um dos presentes que meu pai me deu aí em termos de educação, ele me deu um sonho também. Com certeza, a gente é parte, né, junção do nosso pai, da nossa mãe. E dona Sônia, o que você acha de
de características também que vocês acabaram assimilando dela no dia a dia, né? Como é ela? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa assim. Minha mãe me ensinou muito assim de como tratar as pessoas, como ser educado, como me posicionar, como ser uma pessoa organizada também. Minha mãe é uma pessoa muito metódica, então ela me ensinou muito assim dessa metodologia. Eu puxei muito dela, dessa organização e que me ajudou muito também na minha vida pessoal e profissional. E também lembrei muito dos valores, né, de como se comportar. Minha mãe é uma pessoa assim, com muitos valores, religião também, foi algo Bem assim. bonito, bem bonito. E pai agora recente, né? Terceiro filho chegou, né, Marina? Como é que agora a família completa? Agora a família completa, eu já estou querendo trazer eles para trabalhar. Eu trago aqui minhas meninas, então, uma de 6, uma de 4, eu trago elas aqui a cada 15 dias, ainda está pouco. O mais novo, de 7 meses, já veio na empresa também. A minha ideia é trazer eles para o negócio o quanto antes também. Eu acho que é super importante para as crianças elas saberem aí o sentido da vida, mas eu acho que o trabalho ele é algo que enobrece a vida da pessoa também e acaba dando muito sentido em quem você é. Eu acho que o sentimento de realização que você consegue no trabalho, ele deixa a vida com um gosto muito especial, sabe? Então, você conseguir criar isso nas pessoas e nos filhos é muito importante, até para eles se sentirem parte de algo, realizando algo. Então, acho que é algo que, se você ensinar desde cedo, é muito bom. Excelente. Falando do negócio agora, eu sei que vocês estão muito engajados em incrementar, aumentar esses portfólios, já sendo líderes na produção de sementes de soja no Brasil. A Fátima Zorato, né, como ela sempre diz, a semente é o patrimônio mais importante do agricultor, do nosso produtor rural, e vocês trabalham com isso, com o patrimônio mais importante. Sem a semente, a gente não gera nada. Então, me diga como é que vocês têm feito essa ampliação, quais são esses próximos passos, o que já foi feito até aqui. Discorra um pouco aqui para a gente, Marina. Bom, a Boa Safra, né, que é a nossa companhia, Soja 3, né, o ticker na Bolsa, ela é uma empresa que ela começou muito focada na semente de soja, e explicando aí para o nosso ouvinte, a semente basicamente ele é um grão com alta capacidade de nascer, tá, que a Boa Safra vende para os produtores. Tá? Então, para os produtores que vão plantar, um produtor para plantar uma fazenda, ele compra a semente, que é vendida pela Boa Safra, e aí os insumos, como fertilizante e os defensivos, tá? Então, juntando esses 3 produtos, o produtor prepara para uma safra, uma boa safra. Mas, assim, como a empresa foi sempre muito focada em semente de soja, e essa é a principal cultura do Brasil, a gente tem agora ampliado o nosso portfólio para oferecer outras variedades e demais culturas no portfólio. Então, há 2 anos atrás, a gente adquiriu uma participação e o controle de uma empresa de sementes de milho. No ano passado, em 2023, a gente entrou no ramo de sementes de forrageiras e sementes de feijão. E esse ano a gente começou a oferecer sementes de sorgo e oferecer sementes de trigo. Então, assim, isso deixa com que a gente tenha um portfólio mais completo. Do outro lado, ele dá uma sinergia, porque a gente utiliza a mesma marca, a mesma equipe de vendas e também uma grande parte da infraestrutura. A gente tem hoje centros de distribuição, câmeras frias, espalhados pelo Brasil, e que essas unidades elas também podem armazenar, tratar, revestir e comercializar, entregar, distribuir sementes de várias culturas. Então, a gente tem se focado muito nisso, em diversificar um pouco as receitas, tá? Ampliando da soja para as demais culturas. E a gente está indo muito bem, está muito animado. Para terem ideia, no último trimestre que a gente apresentou os resultados,
só nesse trimestre a gente já faturou mais do que no ano passado inteiro, com outras culturas, então está crescendo rapidamente. Essa era a minha pergunta, né, dos números. Qual é a capacidade que vocês estão estimando de produção de sementes, incluindo a soja e as outras sementes, para esse ano? Qual que é a estimativa? E faturamento também, o que vocês estão estimando, Marino? Então, Renata, nos últimos dados que a Boa Safra divulgou, eram 240 mil bags, tá? No ano passado, a gente fez 200 mil bags, para esse ano 240 e para o ano passado, para o ano que vem, 280 mil bags. E para dar um número, com 200 mil bags no ano passado, nosso balanço fechado foi em torno de 2 bilhões e 100 de faturamento. Tá? Perfeito. E aí, com as adversidades que a gente enfrentou nesse ano, mas eu sempre falo, né, que as dificuldades é onde a gente tem ali um momento de dar a nossa virada, de crescer ainda mais. Os desafios é que nos fazem mais fortes. A gente até falava, antes de iniciar aqui a nossa conversa, sobre o controle, né, muitas vezes, que a gente tem ou acha da vida, mas na realidade a gente tem como controlar algumas questões e outras questões não. Como quando a gente fala de guerras, né, lá fora, isso é incontrolável. Quando a gente fala de clima também, a gente não tem como controlar oferta e demanda, mercado. Então, assim, o que a gente tem controle, a gente gosta de pontuar, mas tem outras questões também. Então, mesmo frente a algumas adversidades do agro, aí eu falo, digamos, nos últimos 2 anos, vocês souberam lidar bem com essas adversidades, Marino? Renata, eu acredito que sim. Eu acho que quando a gente olha para trás, né, a gente sempre vê coisas que a gente poderia ter feito melhor, um pouquinho diferente, enfim. É muito fácil você falar do passado que poderia ter sido feito diferente, mas quando a gente olha, realmente a companhia cresceu muito, né? E quando a gente compara com outras empresas listadas, tanto no Brasil quanto lá fora, do setor do agro, a gente tem tido anos muito bons e melhores do que a maioria das empresas, né? Então a gente tem que se destacar. Eu acho que a gente tem sido bem assertivo na forma de gestão. É lógico que tem sempre coisas para melhorar, né? Graças a Deus, senão não ia ter trabalho para a gente e para todo esse time. Mas assim, eu acho que é com essa ideia, tá, de sempre estar melhorando, de sempre estar trazendo inovação, de sempre estar trazendo, pensando no cliente, tentando trazer novos produtos, novas tecnologias, o que é que pode ser adicionado na semente, como vender a semente com a melhor tecnologia, e não só isso, como você revestir essa semente com a melhor tecnologia. A gente tem investido muito em investimento, né? Então, hoje a gente consegue adicionar moléculas na semente, como cobalto, níquel, molibdênio, que às vezes tem uma deficiência no solo do produtor. A gente coloca, digamos assim, vacinas nessa semente, então eu consigo recobrir ela com um produto que protege contra fungos, insetos, nematóides. Tem aberto toda uma nova linha, porque assim, muitos desses produtos eram químicos, mas agora a gente tem feito muito teste, muita pesquisa biológicos. E na minha visão é a grande fronteira, a nova fronteira do agronegócio. O agronegócio vai se tornar mais biológico. E eu sinto também que é uma grande fronteira que vai ter muita oportunidade para empresas do Brasil. Porque assim, uma que me anima muito no agro brasileiro, e eu não sinto lá fora, é a quantidade de jovens ingressando no agro. Então, você conversa, você vê, você escuta. Eu estava hoje escutando um podcast financeiro de uma pessoa que eu admiro muito, e ele falando sobre o passado dele, que ele queria ter feito agronomia, ou que ele acha que era uma baita oportunidade. Então, assim, eu vejo uma pessoa do mercado financeiro falar sobre o agro. E é algo que hoje no Brasil, o agro está pop, sabe? Ele é algo que, se você conversa com o jovem americano, o pessoal quer trabalhar na Google, na Microsoft, enfim, ChatGPT, OpenAI, enfim, outras companhias. Não tem nada de errado, né? Mas no Brasil as pessoas querem trabalhar no agro.
E aí eu vejo que isso vai trazer muita inovação. E o Brasil vai ser um palco de inovações para o agro. E teve algo que a gente não pegou, que foi essa corrida do químico. Tá? Esses químicos começaram a ser desenvolvidos ali durante e pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a maioria das moléculas de químicos, elas vão ter aí próxima de entre 100 e 60 anos, tá? E pouca coisa tem sido desenvolvida nos últimos anos, tá? Nos últimos 50 anos para cá. E a grande revolução do agro agora são os biológicos, que irão substituir os químicos ao longo do tempo. Eu sei que muita gente gostaria que essa troca fosse mais rápida, mas eu imagino que vai ser entre 10 a 20 anos. Tá? Só que qual que é a boa notícia? O Brasil tem sido um berço de inovação nesse sentido. E a gente não passou por essa revolução, né, que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, mas essa nova revolução, esse novo meio e modo de fazer agricultura, ele está sendo estudado aqui. E a gente tem mais jovens, mais pessoas dispostas, muitas startups, aí também no lado de tecnologia para o agro, né, informação para o agro, mas sendo criadas aqui. Então, eu acho que vai abrir assim, um novo hall de oportunidades para empresas brasileiras se destacarem também na pesquisa e também na tecnologia, tá? E isso me deixa muito animado e muito promissor com o futuro do Brasil. Com certeza, você falou também muito do que eu penso, né? Então, até atualmente eu faço um trabalho bem importante com uma das empresas que são líderes aí em controle biológico no mundo, é a número 1, e estivemos juntos agora recentemente, e é algo incrível, assim, até os CEOs, né, de fora da empresa que é da Holanda veio acompanhar todo aquele evento, toda a situação que o Brasil passa. E o mercado de biológicos é a pauta, é o pilar hoje do Brasil. Então, a gente fala muito em manejo integrado, mas que, com o passar do tempo, as respostas já vêm sendo muito proeminentes com o biológico. E, claro, né, não à toa, as empresas tradicionais de defensivos e químicos estão agora colocando grande parte dos seus esforços na produção, no engajamento também dos biológicos, o que é excelente no Brasil, e o qual a gente é muito cobrado também, né, Marino? Principalmente pelo mercado exigente que é o europeu, e a gente sabe de todas essas discussões que acontecem pontualmente da Comissão Europeia, de fato, com essa cobrança bastante intensa em relação ao Brasil. Então, é um momento muito significativo para nós, também vejo como grande oportunidade, e bom que a Boa Safra também está bem alinhada nesse grande objetivo, né? Eu estive na COP28 ano passado, em dezembro, e aí várias empresas e companhias, de Embrapa, CNA, todos juntos ali num propósito de mostrar que o Brasil tem sim a pauta, a produção rural sustentável e a mais sustentável aí do mundo, e a gente precisa falar mais sobre isso e divulgar. Então, eu gostaria muito de agradecer. Você queria complementar, né? Diga lá. Não, eu só queria comentar que o produtor rural brasileiro é muito aberto, tá? Eu tenho conversado com empresas americanas, inclusive, que estão lançando algumas soluções aqui, e elas falam que o produtor americano é muito menos aberto que o produtor brasileiro a testar novidades. Então, eu acho que também, lógico, tem esse perfil jovem, tá? De jovem no campo. Lá fora você não vê esse tanto de jovem no campo. Lá fora, os filhos dos produtores rurais, eles não querem voltar para o campo. Ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Então, por isso que eu acho que o Brasil vai ser muito inovador. E ele hoje já é líder em produção agrícola, mas vai ser cada vez mais, tá? Então, assim, eu vejo um futuro dourado aí, pelo menos no que tange a agricultura. Maravilha, foi muito bom tê-lo aqui, então, na nossa estreia da 4ª temporada do nosso podcast. Eu sempre gosto de fechar as entrevistas com uma mensagem, uma reflexão. O que fica para hoje aqui da nossa conversa, Marino? Qual que é o sentimento que você gostaria de deixar como um grande recado aí final? Renata, eu vou deixar dois sentimentos. Acho que o primeiro é esse do futuro do agro, tá? Dessa inovação, dessa abertura e dessa oportunidade que o agronegócio tem. Nós temos aí o melhor e o mais eficiente agro do mundo, tá, no Brasil. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Mas o segundo que eu gostaria de deixar, pelo menos aí para os nossos ouvintes,
os mais jovens, é que um pouco da história do que a gente falou, o meu pai me falava muito essa frase, que o homem é do tamanho do seu sonho. Então, que a pessoa que às vezes quer empreender, quer fazer, quer trabalhar, você tem muitos desafios, muito não para enfrentar, mas se você acreditar e fizer o trabalho duro, não dá para subir a montanha com a mão no bolso, então realmente você tem que pôr a mão na terra e fazer e acreditar, mas dá para você realizar qualquer coisa que você sonha. Então, queria deixar isso aí para os jovens empreendedores que possam nos estar escutando. Muito obrigada, amei essa frase, que o homem é do tamanho do seu sonho, também acredito nisso, e a gente que vive isso, né, é muito bom a gente olhar para trás, ver as nossas origens e dar essa chance também para que os jovens possam sonhar independente da sua origem, do local, de onde vieram, né, mas essa oportunidade de sonho, assim, que eu sempre gosto de disseminar também bastante. Muito obrigada, Marina. Obrigada a todos que nos acompanharam e, claro, acompanhem também o nosso próximo episódio. Até mais. Até mais.